Está aqui com a gente a Nicole Milhardo, mestrando em Engenharia Química da USP, e vai nos falar sobre o tratamento de chorume por Nossa, que é até difícil, hein, Nicole? Fotocatálise heterogênea solar. Mas antes da gente começar, de você começar a sua explanação, eu vou pedir para você se apresentar, contar um pouquinho da sua trajetória, tá? E eu agradeço desde já a sua presença. E com vocês, a engenheira Nicole. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Anderson. Obrigada pelo convite. Obrigada, professora Valdirene, pelo convite. Meu nome é Nicole, eu sou engenheira ambiental e sanitarista, formada pela Universidade de Taubaté, e atualmente estou fazendo o mestrado em engenharia química na USP de Lorena. Estou finalizando o mestrado e já me preparando para o doutorado. Minha área de pesquisa em processos oxidativos avançados, mais especificamente tratamento de chorume por fotocatálise. Já estou colhendo alguns resultados e vou apresentar algumas coisas aqui para vocês. A ideia não é apresentar a minha dissertação, a ideia aqui é passar um pouco sobre a composição de chorume, algumas legislações relacionadas, o que é importante saber de projetos de materiais para fotocatálise, um pouquinho de tudo. Então, permita-me, vou começar aqui compartilhando a tela. Só um instantinho. Então, o título da minha apresentação é Tratamento de chorume por fotocatálise heterogênea solar. Durante a apresentação, vou falar primeiramente sobre legislações ambientais, composição e recalcitrância do chorume, os tratamentos convencionais, o tratamento de chorume por fotocatálise heterogênea solar e materiais fotocatalíticos. Então, aqui o primeiro tópico do nosso trabalho é sobre legislações ambientais, composição e recalcitrância. Aqui eu comecei apresentando uma charge para definir de forma mais simpática o que é o chorume. Então, uma mocinha fala para o amiguinho, para impedir que o solo contamine, para impedir que o lixo contamine o solo e os lençóis freáticos, além de coletar o metano, os aterros sanitários também cuidam do chorume. Aí o amiguinho responde, não tenho a menor ideia do que é chorume. Aí ela fala, chorume é o líquido decorrente do processo de decomposição da matéria orgânica. Aí a latinha triste fala, é como se fosse o choro do lixo. Aí o bichinho que está lá no mar fala, ora, não é problema meu se o lixo está chorando. Aí ele pensa melhor e fala, mas que droga, isso é meu problema também. Claro, porque ele se alimenta dos animais que ali estão no mesmo habitat. Então, vou passar aqui, na sequência, o panorama dos resíduos sólidos urbanos do Brasil, com os dados referentes a 2018, mas publicado pela Brelp em 2019. Cada brasileiro produz, em média, 1,1 kg por dia de resíduo sólido urbano. Desse lixo produzido, desses resíduos sólidos urbanos produzidos, 79 corresponde a 79 milhões de toneladas no Brasil. Desses, apenas 92% foi coletado. E ainda desses 92%, a destinação ambientalmente adequada em aterros sanitários corresponde apenas a 59,5% desses resíduos. Isso significa que ainda tem 3.001 municípios que não utilizam os aterros sanitários, ou seja, descartam os resíduos sólidos urbanos em lixões ou aterros controlados. Composição do chorume. O chorume é basicamente composto por matéria orgânica dissolvida, são os ácidos graxos voláteis, compostos inorgânicos, metais pesados, compostos orgânicos xenobióticos, como os hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, pesticidas, etc., os micro-organismos indicadores de coliformes totais e termotolerantes, e a matéria orgânica mais refratária. Aqui eu cito os ácidos úmicos e ácidos fúlvicos.
basicamente, os ácidos fúlvicos e úmicos, eles correspondem a cerca de 80% da carga orgânica do chorume. E eles são moléculas de alto peso molecular, com características de grupos funcionais muito similares, basicamente por ácidos carboxílicos, fenóis, substâncias nitrogenadas, no caso aminas, e etc. Mas essa composição, ela varia muito de acordo com a fonte desse resíduo. Para cada tipo de resíduo, ou cada lote, né, de chorume que chega, tem uma certa variação na carga de carbono, de oxigênio, de nitrogênio, etc. A principal diferença entre essas substâncias é que o ácido fúlvico, ele é solúvel em água em qualquer pH, e o ácido úmico, ele é solúvel em água em pH alcalino. Isso nos traz informações que, dependendo do tipo de tratamento que você utilizar, você pode degradar mais ou menos cada uma dessas moléculas. Por que o chorume é tóxico e refratário? Primeiramente, o chorume é tóxico devido à alta concentração de sólidos suspensos, metais pesados, poluentes orgânicos persistentes. Mas só isso? Não. Ele é tóxico por causa do efeito sinérgico entre cada uma dessas moléculas poluentes. Elas sozinhas têm um efeito poluente menor do que elas em conjunto, numa mesma solução. E por que elas são refratárias? Porque esses compostos presentes, eles não são biodegradáveis por micro-organismos. Isso nos acarreta, devido a um descarte inadequado, a bioacumulação desses elementos na cadeia alimentar. Isso provavelmente chega até nós, porque se o chorume ele é descartado de forma inadequada ou se o tratamento ele não remove essas substâncias mais refratárias, mais pesadas, isso vai para os rios, para os corpos d'água. Os peixes se alimentam, né, dessa água, dessa absorção de poluentes e, por consequência, chega até nós. E por que o chorume, o pessoal fala que o chorume ele é mais refratário que um efluente doméstico? Bom, aqui, rapidamente, para quem não é da área, a gente compara a DBO de um efluente sanitário com a DBO de chorume. O que é DBO? Demanda bioquímica de oxigênio. É o quanto de oxigênio eu preciso no meio para que os micro-organismos consigam consumir essa matéria orgânica. E aí, quanto que eu preciso de DBO normal, quanto normalmente tem de DBO de efluente sanitário, a média? Cerca de 0,3 kg por metro cúbico. No chorume, varia muito, tá? Isso aqui é uma aproximação, mas é de 3 a 17 kg por metro cúbico. Isso é uma diferença absurda. Chega a ser de 10 a 56 vezes maior, ou até mais, dependendo da fonte desse resíduo sólido. Aqui eu trazer algumas legislações e normas ambientais, prometo ser breve, principalmente para quem não é da área de engenharia ambiental. Então, eu vou lá, começar pela Lei Federal 6938 de 1981, que é a Política Nacional de Meio Ambiente. Política Nacional de Meio Ambiente, rapidamente, foi a legislação mãe de todas as outras seguintes, que trouxe a regulamentação do CISNAMA, do IBAMA, enfim, organizou a casa, por assim dizer. A Constituição Federal de 1988 trouxe a primeira assim, preocupação formal e mais sólida sobre a questão do meio ambiente. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente desse artigo 225. A ABNT-NBR 8.419 de 92 trouxe a definição de aterros sanitários e quais são as ferramentas que a gente precisa utilizar para fazer o aterro sanitário de maneira adequada. A Lei Federal 9.605 de 98 é a Lei de Crimes Ambientais, que começa a dar punições em esfera civil, penal, administrativa, para crimes de várias ordens na área de meio ambiente. A ABNT-NBR 10.004 de 2004
ela traz a classificação dos resíduos, conforme a origem. Então, aí que é definido resíduo sólido urbano domiciliar, resíduo de saúde, enfim, tem essas diferenciações de classificação. A Lei Federal 12.305 de 2010, nossa, para mim ela é a melhor, porque é nessa lei que a gente traz, pela primeira vez, os princípios fundamentais do direito ambiental. São mais de 10, muito interessantes para quem se interessar em ler, mesmo que não seja da área, ou que trabalha com isso indiretamente, vale a pena. E também traz, claro, a regulamentação sobre a parte de resíduos sólidos, os objetivos, regulamentações, enfim. A resolução CONAMA, do Conselho Nacional de Meio Ambiente, 430 de 2011, traz a regulamentação para o descarte de efluentes após o tratamento. Como até o momento a gente não tem uma normativa que fale dos parâmetros de descarte do chorume, a gente, de certa forma, pode aplicar esses mesmos parâmetros dessa lei. Então, aqui, dando um destaque para a Constituição Federal de 88, ela traz que todos, sem distinção, têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de vida, impondo ao poder público, à coletividade, o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Então, aqui, está muito claro. Todos têm direito, mas também têm o dever de cuidar do meio ambiente, cada um na sua esfera, inclusive a sociedade no modo geral. Todos têm o direito de ter o meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também o dever de cuidar, cobrar e vigiar, para que todos sejam beneficiados. Aqui a BNT-NBR 8.419 de 92, eu trouxe mais uma charge, perdão, do mesmo site, que eu gosto muito, Jornalecão, ele traz bastante charges de meio ambiente. Então, a menininha fala: o aterro sanitário é uma obra projetada para reunir de maneira segura a maior quantidade de resíduos sólidos no menor espaço possível. Aí o rapaz diz: então quer dizer que o lixo que não é separado vai parar em um aterro sanitário? E ele exclama: um aterro sanitário é só um buraco com lixo. Se continuarmos assim, o planeta vai ficar igual a um queijo suíço. Aí o ratinho fala: eu não vejo problema algum nisso. Claro, para algumas pessoas não tem problema nenhum. Inclusive, aqueles que se vedam, fecham no seu mundinho e ainda acham que o aterro sanitário, o chorume, todos os produtos da questão de resíduos ainda não é um problema tão sério. Lei Federal 9.605 de 98, como eu falei, traz sobre a Lei de Crimes Ambientais. Mais especificamente no artigo 54, ela fala que causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem mortandade de peixes, mortandade de animais ou destruição da flora, gera punições nas esferas administrativa e penal. A Lei 12.305 de 2010, como eu falei, tem várias coisas muito legais nessa legislação, mas mais especificamente aqui, falando de resíduos sólidos, no artigo 7º, inciso 2, o artigo 7º traz os objetivos. Especificamente no inciso 2, que eu considero um dos mais importantes, a gente traz que o objetivo principal da questão de resíduos é não gerar, reduzir, reutilizar, reciclar, tratar e, por fim, destinar de maneira ambientalmente correta, nessa ordem de prioridade. Falando em obsolescência programada, mais uma charge. Esse iPod novo tem mais de 1.000 funções. Aí o empresário fala, principalmente, né? A questão dos resíduos sólidos tem sido uma problemática muito discutida e eu acredito que cada vez mais, se nós não mudarmos o nosso comportamento, porque cada vez mais se gera, mas apesar de ainda existirem leis para que nós façamos as coisas do modo correto,
ainda não tem nada muito de concreto. Alguns municípios ainda nem têm aterros sanitários, como eu falei, e muitos outros têm, mas ainda não têm um tratamento adequado, uma atenção adequada para a questão de chorume. E tudo que se gera de lixo para algum lugar vai, não some. Então, aqui eu deixo para depois, né, as pessoas que tiverem interesse em acessar esses links, são dicas de documentários ou vídeos relacionados ao assunto de consumismo, obsolescência programada e sustentabilidade. Novamente, falando de legislações, Resolução CONAMA 430, parágrafo único, traz que o lançamento indireto de efluentes no corpo receptor, o corpo hídrico, curso d'água, deverá observar o disposto nessa resolução quando verificada a inexistência de legislação ou normas específicas. Desculpa, deu uma instabilidade na rede. Aqui eu coloquei grafado em vermelho, perdão, porque o chorume ele não tem ainda uma legislação específica que trate dos parâmetros de descarte ou de tratamento de disposição final. Então, por isso, a gente muitas vezes se apoia na Resolução CONAMA 430, que é a atual legislação da destinação final de efluentes. Em relação à não obrigatoriedade de tratamento de substâncias como antibióticos, hormônios ou outras moléculas refratárias de difícil degradação, a resolução ainda traz no artigo 3º, inciso 2, que deve-se exigir uma tecnologia ambientalmente adequada e economicamente viável para o tratamento dos efluentes, compatível com as condições do corpo receptor. Essa questão é muito interessante, posso até abordar um outro dia, se tiver a oportunidade. A questão da persistência de antibióticos, hormônios e outras substâncias é uma problemática, tem trazido diversos estudos, inclusive na área da saúde, de doenças associadas, desregulação hormonal, enfim, câncer, enfim, vários problemas associados à questão de persistência de poluentes devido ao tratamento inadequado. Aqui, especificamente de efluente, mas também em relação ao chorume. Bom, em relação a tratamentos convencionais, tipos de tratamento de chorume ou etapas de tratamento de chorume. Primeiramente, eu começo pelo biológico, porque ele é o mais utilizado no Brasil. O processo biológico, ele utiliza normalmente de micro-organismos ou de biocatalisadores para fazer a digestão dessa matéria orgânica. O processo aeróbio, ele utiliza de micro-organismos que necessitam do oxigênio para degradar a matéria orgânica. O anaeróbio, ele são micro-organismos que não necessitam do oxigênio para degradação dessa matéria orgânica. Já o enzimático, ele faz uso de enzimas ou biocatalisadores para a degradação da matéria orgânica, sobretudo e mais utilizado em degradação de óleos e gorduras. Aqui eu trouxe um artigo, quero destacar só uma parte do artigo, que fala do tratamento do chorume por tratamento biológico. Eles faziam um comparativo da fitotoxicidade de algumas plantas antes e após o tratamento. Como resultados principais, eles apontam que o chorume apresenta toxicidade mesmo após o tratamento biológico. Então, como eu falei lá inicialmente, substâncias refratárias, ou seja, que não são degradadas por micro-organismos e fazem parte da composição de chorume, logicamente não vão ser removidas pelo tratamento biológico. Por isso que hoje em dia tem muitas pesquisas em outras áreas para oferecer tratamentos alternativos. O físico, por sua vez, ele promove a transformação ou a transferência de fases entre o contaminante e o meio, o seu material, que você quer diferenciar. A decantação aqui é uma das mais utilizadas no tratamento primário, chorume e do efluente.
ela funciona com a partir da diferença de densidade de sólidos sedimentáveis para sólidos flotáveis. Sólidos mais pesáveis, eles decantam em determinado tempo, e os sólidos flotáveis, eles vão submergir na superfície. O processo de adsorção e filtração, eles funcionam de maneiras similares, porque eles envolvem a transferência de fase do contaminante para o meio. Filtração, na verdade, você tem uma barreira, uma membrana, né, ou um filtro, que deixa passar, de forma seletiva ou não, o contaminante ou aquilo que você quer separar. E a adsorção, você tem uma espécie de sucção do contaminante para o seu material, na superfície, desculpa. Aqui um exemplo prático de tratamento físico, um outro tipo, que é pela filtração, mas usando material de nanofiltração. O que seria a nanofiltração? A nanofiltração seria uma etapa na qual você utiliza materiais em nanoescala, ou seja, em 10 a menos 9 metros. O Aterro de Maceió, ele fez um projeto para tratar o chorume por essa tecnologia. Como vocês veem na foto, eles comparam o chorume bruto, muito escuro, muito rico em matéria orgânica, e o chorume pós-tratamento, ele vai perdendo a coloração. Necessariamente, perder a coloração significa estar livre de substâncias recalcitrantes ou poluentes, mas isso ninguém fala. Nesse caso, a gente observa que perdeu bastante a cor, mas na notícia a gente não encontra outras informações. No tratamento químico, nós utilizamos substâncias químicas ou processos químicos para a degradação da matéria orgânica. Aqui cita-se rapidamente incineração, processo eletroquímico ou processos oxidativos avançados. Incineração é por meio da combustão da matéria orgânica, queima. Processo eletroquímico é por meio de correntes elétricas, enfim, são processos muito diferentes entre si. O processo oxidativo avançado, ele utiliza normalmente de semicondutores para mineralização completa dos contaminantes. Aqui tem vários tipos. Um deles é a fotocatálise, que é o objeto da minha apresentação. Também temos a ozonização e o Fenton. O Fenton utiliza de ferro, óxido de ferro. Ozonização, como o próprio nome já diz, utiliza do ozônio. E a fotocatálise pode-se fazer uso de vários semicondutores. Bom, tratamento de chorume por fotocatálise heterogênea solar. Esse é o principal objeto da nossa apresentação. Uma maneira de se gerar o radical responsável pela fotodegradação está no uso de semicondutores fotoativos. Semicondutores fotoativos são aqueles que possuem banda de energia ou banda larga entre 2 a 3,5 eletronvolts. Os mais utilizados para a degradação de chorume hoje é o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Mas o que é a fotocatálise heterogênea? A fotocatálise heterogênea é a catálise promovida por luz, fóton. Aqui na apresentação, esse HV representa o fóton incidindo na superfície de um semicondutor. E aqui a gente tem que esse semicondutor tem uma carga representada com um sinalzinho de mais, que eles falam que é uma carga positiva, e tem um sinal de menos, representando, de certa forma, uma carga negativa. De certa forma, por quê? Porque isso aqui é um elétron. Quando você tem a excitação de um fóton nessa banda de energia do semicondutor, um elétron que está na banda de valência, aqui na figura o BV em azul, ele migra para a banda de condução, aqui representado pelo BC em vermelho. O elétron que saiu da banda de valência e foi para a banda de condução gerou na banda de valência uma lacuna.
Essa lacuna a gente fala que é a carga positiva, mas não é uma carga positiva, é uma lacuna. E aqui nessa lacuna acontecem reações de oxidação, onde os radicais, onde o OH se torna um radical hidroxila. Então, aqui a matéria orgânica reage com o radical hidroxila, forma compostos intermediários menores, que somados ainda a outros radicais hidroxilas, formam gás carbônico e água. Mesma coisa acontece na banda de condução, com reações de redução, formando superóxido. O O com esse pontinho e o sinal de negativo. Quais são os fatores que podem afetar esse processo de fotocatálise? Primeiramente, o mais importante, a natureza e a concentração do poluente. Então, de onde vem esse poluente? Qual é a molécula principal que a gente quer estudar? Qual é a variação dessa composição do chorume? Para cada tipo de poluente, a gente tem um comportamento diferente para os materiais que a gente vai escolher para a fotocatálise. Então, conhecê-los é muito importante. Tipo e área do catalisador. Como eu falei, e isso está correlacionado, o tipo do catalisador que eu vou utilizar, ele é completamente dependente do tipo de poluente que eu quero degradar. Se você for pesquisar mais artigos nessa área, você observa que os autores, eles publicam estudos específicos para tratar uma molécula em específico, não para resolver o problema do chorume inteiro. A gente ainda não consegue fazer isso. Então, por isso que para cada tipo a gente tem uma eficiência melhor ou menor. A área do catalisador. Quanto menor o tamanho de partícula que eu tiver do meu catalisador, isso faz parte do meu projeto de material e do tipo de obtenção desse material, quanto menor, maior a área disponível para reação com esse contaminante. Então, é muito importante você, dentro do seu projeto de materiais, fazer com que o seu tamanho de partícula seja menor. Formas de obter isso, tem várias formas, né? Desde tratamento térmico até, enfim, é um assunto mais extenso. Normalmente são feitos tratamentos térmicos para diminuição de tamanho de partícula ou deposição física em fase vapor. Isso eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Dopagem e heteroestruturas. A dopagem é quando você tem um material em grande quantidade, assim, 90% do meu material, por exemplo, é dióxido de titânio. Mas eu gostaria que esse material tivesse uma característica diferente. O meu material dióxido de titânio, ele degrada muito bem a matéria orgânica, mas ele não trabalha tão bem assim sob a luz solar. Eu gostaria que meu material trabalhasse sob a luz solar. Então, eu insiro um outro material em pequenas quantidades para que eu consiga essa característica. Então, é esse nome a gente dá dopagem. Heteroestruturas é um pouquinho diferente, mas também nessa mesma vibe. A heteroestrutura é quando a gente tem dois materiais compartilhando a mesma interface. E esse compartilhamento de interface confere características completamente diferentes, às vezes melhor ou pior, dependendo do seu objetivo, do que cada substância individualmente. Então, isso é muito interessante, tem sido muito estudado, e tão importante que em 2000 foi motivo do Prêmio Nobel. Foi um estudo de heteroestruturas de materiais para outra aplicação, mas foi um estudo de heteroestruturas. Então, isso é recente, mas muito importante para essa área. O pH. Que pH, ressalto dois conceitos diferentes. O pH do meio da solução e o pH do ponto de carga zero. Sem entrar muito em assunto muito técnico dessa área, o pH do meio, ele tem muita influência
no comportamento da degradação dessas moléculas e na interação com o catalisador. Por exemplo, o chorume, ele naturalmente se encontra entre o pH 7,5 a 8,5, dependendo da fonte, dependendo da idade do chorume. Se eu tenho, por exemplo, um fotocatalisador como o dióxido de titânio, para eu conseguir degradar a matéria contida no chorume, eu preciso reduzir o meu pH do meio para ácido, porque o dióxido de titânio ele trabalha bem em pH ácido. Já o zinco, que é outro catalisador, ele trabalha bem em pH básico. Então, todos esses conceitos estão interrelacionados e são muito importantes. O ponto de carga zero, ele corresponde ao pH no qual o meu fotocatalisador, ele na superfície, fica com carga zero. Carga zero, como assim? O meu meio chorume com pH básico, ele, para o titânio conseguir reagir e degradar o chorume, eu preciso que ele esteja em pH básico, em pH ácido, entre 4,5 e 5. Ou seja, entre o pH de 4,5 a 5, eu consigo fazer com que a superfície esteja mais propensa a fazer essa reação química. E isso varia de cada catalisador. Por isso é muito importante você estudar todos esses fatores de forma conjunta e relacionada. A intensidade luminosa, a fonte e a intensidade. Bom, formas de fazer a fotocatálise. Luz, então temos a luz artificial e a luz solar. A luz artificial, normalmente, ela proporciona um certo conforto para quem trabalha com fotocatálise. Por quê? Porque ela não vai variar a intensidade dela durante o dia, ela não vai ter problemas em relação a nuvens, tempo nublado, ensolarado. De repente, passa uma nuvem, você tem uma interferência dessa intensidade luminosa. Então, o seu processo é afetado. Em compensação, a luz solar, ela proporciona uma economia no seu processo. Então, é muito interessante se você souber aproveitar os melhores picos de luz, enfim, normalmente entre 11 da manhã e 3 da tarde, você consegue resultados satisfatórios de tratamento de chorume. Aqui o tempo de radiação. O tempo de radiação é algo muito interessante, totalmente dependente da intensidade. Por quê? Se eu tenho, por exemplo, num dia eu estou usando luz solar e eu não tenho nenhuma nuvem, de repente, naquele dia eu consigo fazer o meu processo acontecer em 2 horas. Enquanto que um dia nublado, eu preciso de 6 horas. A mesma coisa acontece com a luz artificial. Dependendo do catalisador, do seu poluente, do seu pH, para cada combinação desses fatores, pode ser que você precise de mais ou menos tempo de reação. E isso você obtém experimentalmente. É muito difícil você obter isso em trabalhos anteriores, porque o catalisador que você faz na segunda não é o catalisador que você faz na quarta. Isso eu ouvi de um professor que trabalha com isso, e é muito verdade, porque para cada processo é um jeito e você tem que sempre estar revendo essas questões. O modelo do reator, ele é muito importante e ele varia conforme a escolha. Se você quer trabalhar com catalisador em suspensão, se você quer trabalhar com catalisador fixo, se o seu reator vai aproveitar luz artificial, se ele vai aproveitar luz solar, isso tudo varia e também impacta na sua atividade fotocatalítica, no quanto você vai conseguir de eficiência no seu processo. A temperatura é aqui mais um fator de consequência do que totalmente dependente e que impacta diretamente a fotocatálise. A temperatura, ela pode servir de um parâmetro para estudar a velocidade de reação, cinética química.
Então, se você conseguir medir durante o seu experimento, durante o processo de fotocatálise, a sua temperatura e observar variações e anotar isso, você consegue fazer, desculpe, você consegue fazer uma modelagem cinética e prever quais as combinações desses fatores têm um resultado mais satisfatório para aquilo que você se propõe a fazer. Aqui, materiais fotocatalíticos. O que é necessário em um projeto de materiais fotocatalíticos? Primeiro, conhecimento da composição ou da substância a ser tratada. Se eu vou tratar chorume, se eu vou tratar efluente, se eu vou tratar água, o que eu vou tratar, como que está a composição desse efluente ou desse chorume ou dessa água. Isso é muito importante. Como eu falei anteriormente, tem um comportamento diferente para cada catalisador que você escolher. E aí, conhecendo a sua substância, ou o seu elemento, você vai determinar os tipos de fotocatalisadores e as suas propriedades. Um mesmo fotocatalisador, ele pode ter propriedades diferentes com base na sua estrutura cristalina, na direção, na ordenação estrutural, enfim, na forma de obtenção, no tamanho de partícula, tudo isso, tratando-se ainda de um mesmo, você pode ter diferentes comportamentos. Então, isso é muito importante você planejar antes de fazer o processo, ou material. Quais são as formas de utilização do seu semicondutor? Ele vai estar suspenso em uma solução, ele vai estar fixo em um suporte estacionário. Cada um tem as suas vantagens e desvantagens. Se você optar, por exemplo, pelo suporte fixo em um suporte estacionário, você pode ter duas formas de obtenção do material. Por meio físico, ou Physical Vapor Deposition, aqui PVD, deposição física em fase vapor, ou Chemical Vapor Deposition, deposição química em fase vapor. Dentro dessas categorias, ainda a gente tem uma infinidade de métodos, e cada um também com as suas vantagens e desvantagens, e eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente. E, em quarto lugar, a escolha do seu reator, com base na fonte luminosa. Estou usando fonte artificial? Tem um conjunto de reatores que eu posso utilizar. Estou usando luz solar? Tem mais um conjunto de opções que eu posso utilizar para fazer o meu tratamento. Aqui eu vou dar alguns exemplos de semicondutores e seus band gas para ilustrar o que eu falei lá sobre determinação dos seus fotocatalisadores e suas propriedades. Então, aqui eu falei anteriormente que o dióxido de titânio e o óxido de zinco são os mais utilizados. Por quê? Porque a banda de energia dos dois é satisfatória, 3,2 eletronvolts. Aqui cabe dizer que 3,2 eletronvolts corresponde a uma das estruturas cristalinas desses semicondutores, que são as mais fotoativas para cada um. Temos outros? Temos, mas esses são aplicados a outras coisas. Para chorume, especificamente, os mais comuns são o dióxido de titânio e o óxido de zinco. Primeiramente, pelo custo de aquisição, estabilidade química, facilidade em trabalhar com eles, e também por serem muito fotoativos. As diferenças nas propriedades. Basicamente, o principal que a gente tem que começar a olhar para o fotocatalisador é qual a fase ativa ou a estrutura cristalina que eu vou escolher para o meu material. Especificamente do dióxido de titânio, a gente tem 3 estruturas cristalinas possíveis: a anatase, a rutilo e a broquita. A anatase, ela é considerada mais fotoativa devido ao ângulo formado entre o titânio e o oxigênio. Isso faz com que tenha mais disponibilidade de reações químicas. E ela é a mais facilmente encontrada. A sua forma natural é a anatase. A rutilo, ela tem uma banda de energia muito próxima da anatase, e ela é mais estável que a anatase.
também, ambas são muito utilizadas para fotocatálise. Para você obter a rutilo, que não é a condição natural do seu material, você precisa de uma inserção de energia durante a fabricação desse material, normalmente por processo térmico, tratamento. Uma vez obtida a fase rutilo, você não volta a ter a anatase. Isso é definitivo. A broquita, por sua vez, ela tem um band gap, ou banda de energia, em torno de 2,8. Também é muito bom, mas não é utilizada porque a forma de obtenção é mais complexa. Você precisa de muito mais energia, de muito mais calor para transformar da rutilo para a broquita. Então, não existem muitos estudos relacionados com essa estrutura cristalina, mas isso não significa que ela não seja boa para fotocatálise. Isso, dando um exemplo do dióxido de titânio. Cada fotocatalisador tem a sua estrutura cristalina mais adequada, mais fotoativa, enfim. Em relação às formas de utilização dos semicondutores, a gente tem suspensão ou fixos em substrato. Suspensão tem o viés da necessidade de filtração após o tratamento, então não é muito utilizado. O que a gente vê mais por aí são os fixos em substrato. E aqui um exemplo de um reator operando especificamente para tratar chorume. E aí, nesse substrato tem dióxido de titânio e óxido de zinco, operando em luz solar. Aqui uns métodos de obtenção dos materiais. Deposição física em fase vapor, deposição química. Deposição física em fase vapor, o átomo é o meu objeto que eu quero depositar. Então, eu preciso de uma inserção de energia e esse átomo vai diretamente para o substrato, sem reações químicas. A deposição química, eu tenho reações entre os átomos e as moléculas no meio do caminho antes de serem depositadas no substrato. Normalmente, a deposição física ela ocorre em menores temperaturas que a deposição química. Cada uma tem as suas vantagens. Aquela do exemplo anterior foi uma espécie de deposição física, que foi feita por meio de tinta, por pistola a ar comprimido. Aqui vou dar alguns exemplos de reatores solares, reatores fotocatalíticos solares. Esse é o reator tipo CPC, parabólico concentrador. Apesar do nome, ele não concentra radiação V, aproveita todas as direções de radiação, tem uma simples construção e operação, opera em fluxo turbulento e apresenta uma redução da vaporização de poluentes voláteis ou compostos orgânicos voláteis. O reator parabólico, ele concentra radiação V para fotocatálise e uma das vantagens é que ele tem um motor que consegue manter esses coletores perpendiculares à irradiação. Então, ele tem um bom aproveitamento da radiação, mas não aproveita uma dessas radiações que é a difusa. No modo geral, ele tem um alto custo geral, que é associado ao consumo de energia por conta do motor, etc. Esse é um reator de película fina, que ele não concentra a radiação UV, mas aproveita todas as direções de radiação. E ele tem uma simples operação, manutenção, construção, enfim, ele é muito fácil de se trabalhar. Aqui um vídeo rápido, perdão. Aqui vou mostrar um vídeo rápido desse reator operando com chorume. Percebam que é leito fixo de película fina, porque de fato você precisa de uma película muito fina para fazer com que ocorra essa reação entre o chorume e o fotocatalisador, fazendo com que a luz chegue no fotocatalisador e ocorra a reação, sem que o contaminante atrapalhe essa chegada de luz. Aqui uma pergunta que eu já respondo. A fotocatálise resolve todo o problema do mundo, do chorume? Olha, não. Nenhuma tecnologia hoje vai resolver todo o problema do chorume. A fotocatálise, ela ajuda muito. E, em comparação às demais, ela tem a diferenciação de que ela consegue degradar essas moléculas mais complexas. Comparando, por exemplo, a um método físico, que também consegue retirar o material do meio,
esses elementos filtrantes, adsorventes, uma hora eles vão saturar. E aí, como vai ser feita a destinação final desse material, depois de saturado? Isso gera um outro problema. Você resolve um problema agora e arruma outro problema lá na frente. Fotocatálise tem essa vantagem, mas ela também não resolve todo o problema. Aqui um exemplo de um artigo que eu encontrei na revista Eclética Química, a gente observa que tem uma degradação de chorume por peróxido, é um tratamento fotocatalítico. Por 2 horas, a gente consegue uma redução de cor de 97%. Mas, se olhar outros fatores de turbidez e DQO, você não consegue chegar a 100%. Turbidez reduziu apenas 60%, DQO 72%. E aí, o mais interessante disso tudo, eles compararam o chorume in natura e o chorume tratado, antes e após o tratamento, e você observa que teve uma variação apenas de 1 a 2% de eficiência desse processo. Quer dizer que a fotocatálise é ruim? Não. Possivelmente você tem que melhorar o projeto do seu material. Tem que otimizar esses parâmetros que eu expliquei anteriormente, fazer com que eles operem da melhor maneira possível, produção ótima. E esse é o grande desafio de quem trabalha com materiais fotocatalíticos. O que mais a fotocatálise pode fazer? A fotocatálise é linda, gente. A fotocatálise ela faz remediação ambiental, como eu falei, tratamento de chorume, água, efluente. Ela faz a gente consegue fazer produção de hidrogênio, ou seja, energia limpa. Consegue fazer superfícies autolimpantes. Isso pode ser autolimpante no sentido literal de repelir a sujeira ou desinfectante contra vírus, bactérias, fungos, inclusive vírus do tipo coronavírus. E purificação do ar. É outra vantagem que essa ciência da fotocatálise pode fazer. Quais as conclusões que eu posso tirar bem rapidamente aqui disso tudo que eu expliquei? O chorume ele não é influente, ele não é um efluente. Apesar de muitas estações de tratamento tratarem o chorume nas estações, o que é hoje considerado muito errado, porque a composição é muito diferente, como eu mostrei, a DBO chega a ser 50 vezes maior, as pessoas ainda acham que a gente consegue tratar, por exemplo, como eu coloquei na figura aqui, tratar uma dor no ciático com Dorflex. Uma dor ciática é uma inflamação. E aí o Dorflex, ele é um analgésico e relaxante muscular. Você alivia o seu problema na hora. Você tira a sua dor, mas no dia seguinte você vai estar ruim de novo. Você não resolveu a sua inflamação. Essa é a questão principal do chorume versus efluente. O problema do chorume ele está relacionado principalmente à falta de legislações específicas e de maiores restrições aos parâmetros de descarte final. Como eu falei lá no começo, a gente tem a CONAMA que traz os parâmetros de descarte final do efluente, mas do chorume ainda não existe regulamentação. Muito rapidamente aqui, perdoe se eu estou passando um pouco tempo, uma informação aqui. No começo do mestrado, eu entrei em contato com uma empresa que trabalha com fármacos e eles se interessaram muito pela ciência da fotocatálise para tratar os efluentes dessa empresa, que são ricos em antibióticos, enfim, substâncias mais recalcitrantes, mas de outras propriedades. E a fotocatálise aplicada a isso resolveria, de certa forma, o problema. Mas a responsável pelo setor de meio ambiente falou assim, hoje eu utilizo esse tratamento X, estou adequada à legislação, então eu não preciso fazer mais. Por quê? Porque não existe na legislação ainda a obrigatoriedade de tratar determinadas substâncias. Então, se não existe, eu não preciso fazer, porque não está lá. Se não está lá, eu não sou obrigada, então está tudo certo. Não existe um tratamento universal para tratar o chorume. Existem soluções com vantagens e desvantagens que podem atender de maneira melhor um determinado grupo de poluentes. A fotocatálise é apenas uma delas. Aquele vídeo que eu mostrei para vocês é fruto da minha dissertação, no qual eu trabalho com dióxido de titânio e óxido de zinco para degradar o ácido úmico e o ácido fúlvico. O ácido fúlvico,
por exemplo, no meu trabalho, ele não teve resultados satisfatórios para o projeto de material que eu fiz. Mas o ácido úmico teve. Isso significa que o meu material é ruim? Não, significa que ele está aprimorado para tratar um grupo específico de moléculas. Mas se eu combinar melhor, talvez futuramente, esses parâmetros, eu consiga atender um maior número de moléculas ou uma maior eficiência de processo. E essa é uma das principais vantagens, que eu falei, desse tipo de processo. Meus agradecimentos, primeiramente, à Univap, à professora Valdirene, pelo convite. Muito obrigada pelo convite. Obrigada pela oportunidade de estar passando esse conhecimento para vocês. Gostaria de ter mais tempo, poderia ficar aqui falando por 5 horas. Tentei condensar de forma rápida um pouquinho de cada coisa da fotocatálise para mostrar essa ciência para vocês. Em segundo lugar, gostaria de agradecer à CAPES pelo apoio financeiro, a bolsa concedida a mim de mestrado. E também agradecer à Escola de Engenharia de Lorena, da Universidade de São Paulo, na qual faço parte como mestranda, futura doutoranda, se Deus quiser, pelo apoio em toda a estrutura, pelas orientações e por tudo. Agradeço também a presença de todos os alunos da Univap. Espero ter incentivado vocês, talvez, a começar a estudar essa ciência da fotocatálise. Aproveito aqui e coloco-me à disposição para tirar dúvidas, falar um pouco mais detalhes em determinados assuntos específicos dessa palestra. E estou aqui à disposição de todos. Muito obrigada. Aqui está o meu e-mail, para quem tiver alguma dúvida, quiser me contatar para conversar mais a respeito, estou à disposição. Bom, então, nós vamos dar início às perguntas, né? Eu já percebi aqui que o Júlio colocou uma questão no chat. Você gostaria de se manifestar, Júlio? Gostaria de falar? Ele quer saber, Nicole, se adicionar a fotocatálise no processo final do tratamento de esgoto em estação MBBR melhoraria a retenção dos fármacos. Seria viável? Olha, a fotocatálise, ela inserida no tratamento, na etapa de tratamento terciário, ela provavelmente forneceria uma eficiência melhor, sim, nessa redução de fármacos. A questão principal é qual fármaco que você está se propondo a degradar e, principalmente, ao seu projeto de material. Se você pesquisar em periódicos, a base de periódicos da CAPES e outros artigos, você vai ver que cada artigo tem uma forma de obter um material diferente e uma eficiência diferente. E uma eficiência diferente em especificação a um determinado poluente. Então, de bate-pronto, de forma geral, eu digo que sim, é muito promissor, mas depende muito do seu material e do qual fármaco específico você vai aplicar esse tratamento. Mas, normalmente, a fotocatálise é utilizada mais como uma etapa terciária mesmo. A gente não elimina o processo de tratamento físico, tratamento biológico. São importantes na redução, tratamento físico na redução de alguns sólidos mais grosseiros, enfim, sólidos sedimentáveis. Tratamento biológico, ele ajuda na redução de DBO, mas seria muito interessante, a combinação desses fatores é o desejável, né? Alguém mais? Alguém mais? Pode abrir o microfone e se apresentar, se tiver questão.
Eu queria saber de você, Nicole, como engenheira ambiental, o que te fez caminhar pela química da vida? Ah, boa pergunta. Eu fiz técnico em meio ambiente São Sebastião, na ETEC. Meu primeiro contato de forma indireta com química foi no técnico. Eu sempre me interessei pela área de saneamento. No técnico, eu fiz meu trabalho de conclusão com biodigestão anaeróbica. De certa forma, a gente estuda as etapas químicas, né, da produção do gás metânico e do tratamento biológico em si. Na engenharia, eu desenvolvi vários trabalhos nessa área de saneamento, que de forma indireta a gente acaba usando, não maciçamente, mas de forma indireta. E o mestrado foi uma grande oportunidade nessa área química, quando eu conheci o meu orientador, que é o professor Elcio, ele trabalha com saneamento, foi assim o casamento perfeito, por assim dizer, porque fazer com que o nosso currículo seja o mais multidisciplinar possível, eu acho que é isso que nos diferencia no mercado de trabalho, principalmente, acredito, na área acadêmica. Quando a gente tem uma formação mais multidisciplinar, isso nos abre portas para conhecer coisas diferentes e até mesmo nos aprofundar em coisas diferentes. Então, a química, eu acho que anda muito lado a lado com a engenharia ambiental e é muito importante para o engenheiro ambiental saber de química, muito importante, principalmente para o pessoal que quer se embrenhar nessa área aí de saneamento. Na solução dos problemas, né, Nicole? Com certeza. Alguém mais? Alguma questão mais? Eu queria fazer um comentário, posso? Mas, com Por toda... favor, professor. Primeiro, Nicole, eu queria parabenizar pela sua apresentação, tá? Fantástica, fiquei encantadíssimo, tá? E o legal é a gente mostrar isso para os alunos, que no nosso tempo de hoje, né, a gente só quer saber de consumir, de usar, né? E aí, consumir e usar gera um monte de coisas depois, né? Então, assim, esse tema que você trouxe para a gente é muito atual e ele não é o futuro, não. Ele é o presente já, está acontecendo. Igual você mostrou as leis, tá? Então, assim, é uma excelente oportunidade de inserção no mercado, entendeu? Então, os alunos têm que começar já a pensar nisso, né? Então, assim, tratamento de efluente, tratamento de resíduos sólidos, eu achei fantástico, entendeu? Parabéns. Muito obrigada, professor. Complementando o seu comentário, se tem aqui alguns engenheiros ambientais, estudantes de engenharia ambiental, vou dizer para vocês, se vocês estão no começo achando que engenheiro ambiental só faz cálculo, nossa, a gente tem que estudar muita legislação. Na verdade, eu acho que a legislação é a base da nossa profissão. E, claro, se você tem conhecimento de legislação, você consegue fazer muita coisa. Então, um certo. Eu quis passar um pouco mais de legislação para o pessoal ver a importância disso na nossa profissão, é a base de tudo, e também correlacionar com o assunto, né? Inclusive, deixo aqui para quem tiver interesse em adquirir esse livro aqui de Direito Ambiental Brasileiro. É o meu livro de cabeceira, eu comprei durante a graduação, e ele traz, assim, de forma muito lúdica, toda a parte de legislação ambiental, formas diferentes de você entender melhor esse assunto. Então, fica a dica para quem quiser. A legislação é o ponto de partida, né, Nicole? E o que você vai, de uma certa forma, buscar desenvolver, né, que é com a engenharia ambiental como nova ciência. Sem a química, ela não, como diz o slogan, né, não vai reagir de forma alguma. Então, é fundamental esse embasamento. A Bárbara tem uma questão. Você quer falar, Bárbara? Pode colocar a sua pergunta.
Acho que a Bárbara está com vergonha, Bárbara. Bom, ela gostaria de saber sobre o tratamento de chorume que é feito no aterro sanitário de São José. Temos duas pessoas aqui para falar disso. Lá o chorume é isolado, é uma espécie de piscina, passa por um tratamento e então é usado em irrigações. Você acredita que esse método seria eficaz? Ok, Bárbara, perdão. Ela não falar pelo barulho em casa. Certo. Então, em São José dos Campos, pelo que eu conversei, eu não conheço muito como é feito o tratamento lá. O professor Anderson Faria tem muito mais experiência, né? Porque ele trabalha lá, conhece como é feito o tratamento. Mas previamente a gente conversou, lá esse tratamento piscina, né? Seriam as lagoas, corresponde ao tratamento biológico. Como eu falei, o tratamento biológico ele reduz a carga orgânica até uma determinada porcentagem, mas deixa a desejar nessa questão de poluentes recalcitrantes, esses fármacos, enfim. Então, essas coisas, para você ter uma eficiência mesmo satisfatória, precisaria de outras tecnologias. A fotocatálise seria uma delas, né? Posso fazer um adendo? Claro, por gentileza. Então, Bárbara, é o seguinte, na nossa estação de tratamento de resíduos sólidos aqui de São José dos Campos, a gente tem, a gente chama de lagoa, tá? Você falou piscina, né? São duas lagoas. Lá a gente não, nós não fazemos o tratamento, tá? O tratamento o chorume lá é destinado a uma empresa qualificada que ela faz o tratamento do chorume, tá? Então, o único tratamento que existe é o que a Nicole falou. Como está em céu aberto, ele fica ali, mas é praticamente ineficaz, certo, Nicole? Para essas substâncias mais recalcitrantes, ele é ineficaz, né? Ele trata Então, algumas coisas, né? Mas não tudo. mas o tratamento mesmo, tem os caminhões-pipa que chegam lá, retiram o chorume da lagoa e é enviado para uma empresa onde é feito o tratamento adequado. Por causa das leis. Lembra que a Nicole contou todas as leis, os decretos, e assim, a CETESB, né, Nicole, pega pesado. A gente tem que fazer, são 2 vezes ao ano, tem que fazer toda a caracterização do chorume, o que é feito, tem todo um documento que a gente tem que gerar, tem que ser auditável. Então, a gente contrata uma empresa, a empresa vai lá, faz todos os levantamentos, isso é enviado para a CETESB. Então, assim, existe um controle rigoroso com relação ao chorume. Por isso que eu digo para vocês, não é futuro, não, é presente. Então, as leis estão aí cada vez mais, pegando mais no pé. A gente, igual a Nicole já disse, o chorume é um efluente, né, Nicole? Não chega a ser um efluente, né? Não, são coisas diferentes, mas assim, no Brasil é tratado como se fosse a mesma coisa, né? Porque a gente mal trata ainda decentemente o efluente também. Então, no sentido desses tratamentos mais, desses poluentes orgânicos persistentes, né? Mais especificamente falando disso. Então, aqui é meio tratado da mesma forma. A maioria das cidades destina o chorume para estações. Para vocês terem uma ideia, imagina se um pouquinho desse chorume, é igual você falou, né? Daria para ficar falando aqui 5 horas. Cara, mas um pouquinho desse chorume, se cai no lençol freático, gente, acabou, a gente não consegue beber mais a água, né, Nicole? Aí a água, coitada, tratamento de água a estação de tratamento de água, ela é projetada para tratar água numa determinada concentração de poluentes que eles estão habituados a ver, etc. Se você muda um pouco isso aí, o projeto da estação não suporta esse tipo de tratamento. Então, é complicado. É complicado. Teria que ser cada um no seu quadrado, né? Bárbara, respondeu a sua pergunta? Sim, ela agradece a você, Anderson, e a Nicole. Nicole, você mencionou
né? Aliás, na nossa conversa prévia também, aqui com o Anderson, que o chorume, a cada período, ele tem uma caracterização, né? O chorume que você recebe para a realização do seu mestrado, você caracteriza, tem muita divergência de princípios químicos, físicos ali, de caracterização deles? Então, mais especificamente do chorume que eu estou trabalhando no mestrado, que é do Aterro Municipal de Cachoeira Paulista, eu já peguei uma amostra já mais madura, então o pH dele já mais básico, o chorume já estava mais estável, né? Faz estabilização. E eu analisei especificamente a questão da concentração orgânica. E aí, o ácido úmico e o ácido fúlvico, e os dois juntos, né? Seria o COT. As outras substâncias eu não analisei. Por isso que eu falei que cada material, né, tem uma função para degradar um grupo específico. Não necessariamente o mesmo vai ter, né, coisas diferentes, mas o meu especificamente era um chorume mais maduro, e isso evidenciado pelo pH mais básico, e com altíssimas concentrações de ácido fúlvico e ácido úmico. Legal. Quer dizer, fazer uma comparação com a dissertação do Salazar é nada de correspondência, né? Zero. A gente consegue falar um pouco do material e do processo. O material ele utilizou dióxido de titânio. Também ele utilizou por tinta. Ele fez uma tinta, na verdade a Dupont fez uma tinta para ele, de dióxido de titânio, e aplicou e testou para efluentes de laticínios, né? Isso. Mas no meu caso fui eu mesma que formulei a tinta. A gente, por tentativa e erro, a gente descobriu como fazer a tinta, melhor maneira possível, e testou isso para chorume. Então o processo é outro, né? São outros poluentes, outro material, apesar de ser o mesmo fotocatalisador. Meu tamanho de partícula era outro, então isso também influencia muito. É a experimentação em cima de um processo extremamente variável, né? Ainda bem que já tem pelo menos a lei para pressionar, né? É verdade. E aí nós temos também o professor Anderson fazendo um mestrado com esse material, a equipe do professor Elcio também com diferentes, vou falar, efluentes, né? Porque depois do tratamento também aí já vira tudo efluente, né? Acaba sendo assim. Mas há que se experimentar. Pessoal, grupo da engenharia química, da ambiental, da química. Operações unitárias, processos catalíticos. Professora Valdirene, gostaria de se manifestar. Para nós seria um prazer ouvi-la, mesmo que não seja por perguntas, né? Mas poder ouvi-la, fazer suas considerações, não só como química que mas também como coordenadora do curso, né? A gente fala química, o olhinho da Val brilha, porque e são ciências que se complementam. Né? Por favor. Exatamente, quando você falou da química, do passeio na química, assim, eu sempre falo isso, eu sempre digo isso, né? Olha para a química com outros olhos, que a química só colabora. A minha fala, eu gostaria de parabenizá-la, você fez uma apresentação muito legal, eu gostei, foi assim muito didática. Obrigada, Nicole, por ter aceito o convite também. Foi meio assim, eu falei, vou chamar a Nicole. Muito obrigada. Eu acredito assim que da forma que você colocou ficou muito claro. Talvez seja por isso que não tenha muita pergunta, né? O pessoal tá com vergonha. Mas era isso. Parabéns pelo trabalho. E vamos fazer alguma coisa juntas. Com certeza.
Conte comigo, eu estou super à disposição para conversar, ajudar, de repente, em alguma iniciação científica, enfim, estou super à disposição. O laboratório onde eu trabalho também, de portas abertas, o professor Elcio é uma pessoa muito querida, muito aberta à pesquisa, pesquisador, assim, né, de muitos anos nessa área, então seria um grande prazer ajudar. E mais uma vez agradeço o convite, é um grande prazer para mim, é um dever meu como bolsista CAPES, como filha da pública, né? Retornar à sociedade o que eu recebo, né? Como incentivo à pesquisa. A gente tem que fazer isso mesmo, compartilhar ciência, compartilhar conhecimento. Muito, muito obrigada pela oportunidade. Eu fiquei feliz. Mari, eu sou o primeirinho da fila na ajuda, tá, Nicole? Eu já quero, já, tá? A Nicole me deu uma notícia boa, porque a última vez que eu estive com o Elcio, né, numa avaliação de mestrado lá, ele falou que eu tinha até 2021 para trabalhar com ele. É assim mesmo. Ela pretende fazer o doutorado, Val? Vai ter mais uns 4, 5 anos aí para frente. 4 anos, vai. A gente já apresentei o currículo do professor, né, na Catálise, apresentei para a professora Lúcia também, como um forte parceiro. Né? A gente fala de pagar, o Elcio fala, mas que pagar? Eu quero é trabalhar. O professor é muito disponível, né, na produção de conhecimento. Eu acho que fica muito importante essa parceria, né, ainda mais tendo uma química com a sua particularidade em nanomateriais, né, para desenvolver trabalhos em questões tão refinadas como são as propostas de tratamento de efluentes. Então, fiquei super feliz, viu, Nicole? Diga a ele que nós ainda continuamos querendo estar junto. Professor Eduardo, gostaria de falar alguma coisa? Não, está tranquilo, professora Maria. Estamos no tempo? Sim, estamos no tempo. Além da Valdirene, está aqui quem? A Deise. Professora Deise, gostaria de se manifestar? Oi, boa noite. Boa noite, a Deise, professora nossa. Eu acho muito bacana. Deixa eu só colocar o fone aqui, peraí. Porque senão o barulho a gente não vai dar para me escutar direito. Eu acho muito bacana ver pesquisas na área de tratamentos. Eu trabalhei muito com parte de pesquisa quando era aluna. Terminei há pouco tempo também meu mestrado. E, assim, a gente tem que mesmo buscar soluções para os problemas que a gente tem, principalmente com tratamento aí, né, desses tipos de substâncias, seja aí o chorume. Eu trabalhei com metal pesado e influente, que a gente também tem um problema aí para fazer esse tratamento. Então, eu acho que é essa sacada. E, assim, a engenharia ambiental está muito ligada à química, anda junto e sempre estudar. A gente não pode parar de querer buscar mais conhecimento e ter aquela formiguinha picando a gente, que a gente quer buscar uma solução, a gente quer fazer algo a mais. Então, eu acho que foi, assim, uma palestra muito enriquecedora, muito bacana. Espero que os alunos tenham aí aproveitado bastante e, quem sabe, também surgir daí alguma vontade de fazer algo diferente e expandir essas possibilidades aí que a gente tem de parcerias também, de novos projetos, novas pesquisas, que é assim que a gente caminha, né? Juntos a gente vai mais longe.
Obrigada, Deise. Imagina. Um aluno gostaria de se manifestar? Eu vi o nome da Calita, não sei se ela tem o áudio. Calita é aluna de 10º período. Sem querer postar e justa em ninguém, é só para a gente aproveitar essa pessoa fantástica que se dispôs a vir falar conosco, né? Trouxe, menina tão nova, né? Trouxe uma aula perfeita, trouxe charges, né? Mas, sim, eu imaginei, a Calita, ela está sem áudio, às vezes falha nas nossas aulas, né, Calita? Alguém mais? Ela coloca uma mensagem aqui, Nicole, que ela quer agradecer em nome dos alunos a excelente palestra que você proferiu, que para eles foi de grande proveito, e eu enxergo também, né, Val, como possibilidades futuras para vislumbrar novos horizontes fora daquilo que é convencional, né? Também agradeço, né, muito feliz de poder participar, de fazer perguntas, não fiz muitas, falo mais do que o homem da cobra, como dizem por aí, mas foi um prazer, né? Eu agradeço a comissão organizadora por nos convidar, né? Colocar junto com 2 professores que eu, infelizmente, esse ano só pude conhecê-los virtualmente, né? A pandemia fez isso conosco, mas também eu acho que exatamente isso nos aproxima mais. Eu agradeço a todos aqui, né? A Jéssica, o Péricles, Camila, Florencio, todo mundo agradecendo a palestra incrível a nós proferida. Então, eu acho que encerramos a noite, encerramos a semana de engenharia com chave de ouro, tá? E com novas perspectivas de trabalhos, de esperanças, né? Tá chovendo, parabéns e obrigada. Chovendo, e uma salva de palmas, então, para a Nicole. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Eduardo, é por sua conta e risco encerrar esta palestra. Bom, Nicole, uma ótima noite. Muito obrigado pela palestra. Professora Maria Regina, muito obrigado pela condução das perguntas. Professor Anderson, muito obrigado pela iniciativa, por começar aí com a apresentação. Tá? Professora Val, muito obrigado pela contribuição. Professora Deise, muito obrigado. Obrigado a todos os participantes, né? E nos vemos numa próxima, né? Espero que presencialmente, para podermos conversar, bater um papo, tomar um café, né? Vai ser bem interessante. A todos uma ótima noite, né? E encerramos aqui a nossa 22ª CEAL, Semana de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigado. Obrigada. Nicole, eu fico aguardando um oi lá no WhatsApp, tá?